Olá, meu querido, tudo bem, meu amigo? Bom, eu estou aqui vindo para falar contigo nesse domingo de Páscoa para te desejar uma feliz Páscoa. Eu desejo que Deus abençoe profundamente a sua vida. A palavra Páscoa significa passagem. É uma história que aconteceu lá no povo de Israel, lá no Egito, lá quando eles eram escravos. Mas para nós que acreditamos em Jesus Cristo, na sua ressurreição, a Páscoa representa o dia da ressurreição de Jesus, né? O período em que ele nos dá a oportunidade de uma passagem, no caso de uma vida, no caso sem esperança, para uma vida com esperança, né? Esse processo, no caso da sexta-feira, quando foi a Páscoa judaica, no dia 14 do mês da Abide, quando Jesus cumpriu as profecias que ele é o Cordeiro de Deus e morreu lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nós celebramos todo domingo de Páscoa a ressurreição de Cristo, que é justamente a bendita esperança de que todos, um dia, aqueles que confiaram, que acreditaram na morte e na ressurreição de Cristo, também hão de ressuscitar e irão viver uma vida eterna ao lado do Deus Todo-Poderoso, num mundo completamente renovado e transformado. Então eu quero te dizer nesse domingo, além de celebrar, no caso, a bendita esperança da vida eterna, eu quero dizer a você, aqueles que estão enlutados, de que a morte não é o fim. Jesus ressuscitou para nos dar esperança do pós-vida, né? Do pós-morte, perdão. Né? Quando, no caso, ele há de trazer na sua volta, ele há de trazer, no caso, a ressurreição para todos aqueles que desceram à sepultura. Né? É o que a Bíblia apresenta, é o que nós acreditamos plenamente por meio da esperança da bendita ressurreição e da volta de Cristo. Ok? Então tenha fé, tenha esperança. Eu desejo que esse momento, que seja um momento de lágrima, onde o mundo está passando muitas dores, muito sofrimento, seja um momento em que você se agarre profundamente na esperança, na bendita esperança da volta de Jesus. Estamos vivendo momentos finais da história desse mundo e às vezes até é injusto falar de momentos finais da história desse mundo, quando existe, no caso, crianças nascendo, jovens aí crescendo, cheio de esperança por um futuro melhor. E eu quero dizer que a volta de Cristo não é o fim, é o começo daquilo que nós perdemos lá no Éden, né? Que é a vida eterna, que é um mundo perfeito, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Então a volta de Cristo, na verdade, é um momento áureo da história do universo, porque esse mundo será totalmente restaurado, né? Será completamente transformado e a dor, o sofrimento, a lágrima vai ser, no caso, expulsa desse mundo de fracasso que nós vivemos, um mundo de dor, de sofrimento, né? E eu estou falando aí, no caso, talvez com uma mãe que perdeu seu filho, talvez um filho que perdeu seus pais, né? Querido, tenha esperança. Olha para Jesus nesse momento, é o único que está te carregando no colo, está te abraçando, e tenha a esperança de que Ele não te desamparou, né? Essas são consequências de um mundo de dor, de sofrimento, né? Quer seja, no caso, uma doença manipulada, quer seja, no caso, uma doença despertada na natureza e que veio ao encontro da nossa natureza fragilizada, né? De um ser humano que está desgastado ao longo da sua história, né? Com o organismo completamente debilitado. E aí nós estamos colhendo consequências, no caso, de uma história de um mundo de dor, de sofrimento, um mundo de pecado. Entretanto, eu quero te dizer o seguinte: ninguém é mau ou ninguém é bom para pagar o preço, no caso de uma morte, onde um vírus ele está arrancando de nós aquilo que é de maior precioso, que é os nossos entes queridos. Então tenha fé em Deus de que por essa situação que nós estamos vivenciando, né, e eu estou junto a você, eu me sinto muito entristecido pela sua perda, né, e você talvez possa achar que isso seja balela ou palavras, no caso, lançadas ao vento, mas não. Eu tenho, no caso, todos os dias tenho orado pela humanidade, tenho orado por mim, pela minha família, e eu sinto muita tristeza porque a cada dia eu recebo notícias de pessoas conhecidas minhas, bem próximas a mim, e que estão descendo à sepultura. Mas eu me agarro na esperança de Jesus.
E eu quero te dizer isso, que não é um momento fácil, não é um momento bom que nós estamos vivendo, não é um momento de alegria e de festa, mas é um momento de dor, mas é um momento também de esperança, porque a única esperança que eu tenho é na pessoa de Jesus, de que Ele que vai trazer, no caso, essa nova alegria para nós, a alegria de rever os nossos queridos. Tenha fé nele, que Deus possa te amparar, que o Espírito Santo possa te consolar e que Jesus seja a bendita esperança da ressurreição, de uma Páscoa, de um renovo, de uma passagem, de um dia melhor para você e para aqueles seus entes queridos, tanto os vivos como aqueles que desceram à sepultura. Que Deus te abençoe nessa Páscoa, em nome de Jesus.